Energia quântica. Energia quântica é um conceito que se baseia na teoria quântica, que é um ramo da física que estuda o comportamento das partículas subatômicas, como átomos, elétrons e moléculas. Essas partículas possuem uma energia mínima, chamada de quantum, que depende da sua frequência. A energia quântica é a energia associada a essas partículas e está presente em todos os aspectos do nosso universo. A teoria quântica foi desenvolvida no século XX por vários físicos como Planck, Einstein, Rutherford e Bohr, que contribuíram para explicar diversos fenômenos que não podiam ser compreendidos pela física clássica. Alguns desses fenômenos são o princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que não é possível conhecer simultaneamente certas propriedades quânticas com precisão absoluta, e a dualidade onda-partícula, que mostra que as partículas podem se comportar como ondas e vice-versa. A física quântica é uma das áreas mais promissoras da física moderna e pode levar a avanços consideráveis na área de tecnologia da informação e computação quântica. A computação quântica usa os princípios da física quântica para realizar operações lógicas com qubits, que são unidades de informação quântica que podem assumir dois estados simultaneamente. Essa propriedade permite que os computadores quânticos sejam muito mais rápidos e eficientes do que os computadores convencionais. Como a energia quântica é produzida? A energia quântica é produzida pela interação entre as partículas subatômicas e a radiação eletromagnética. Essas partículas podem absorver ou emitir fótons, que são as unidades de energia da luz. A energia de um fóton depende de sua frequência, que é determinada pela constante de Planck. Quando uma partícula absorve um fóton, ela aumenta sua energia e salta para o nível mais alto. Quando ela emite um fóton, ela diminui sua energia e volta para um nível mais baixo. Esse processo é chamado de quantização de energia, pois a energia só pode ser trocada em unidades discretas ou quanta. A energia quântica pode ser usada para diversas aplicações, como a computação quântica, que usa os qubits para realizar operações lógicas muito mais rápidas do que os bits convencionais. A energia quântica também pode ser usada para estudar os fenômenos da física quântica, como o princípio da incerteza, a dualidade onda-partícula e o entrelaçamento quântico. Esses fenômenos mostram que a realidade quântica é muito diferente da realidade clássica e que há muitas possibilidades ainda não exploradas pela ciência. A energia quântica e o teletransporte. A relação entre energia quântica e teletransporte é que a energia quântica é a base para o teletransporte quântico. O teletransporte quântico é um processo pelo qual as informações sobre um objeto quântico, como um fóton ou um átomo, são transferidas para outro objeto quântico, mesmo que estejam separados por uma distância considerável. A energia quântica é a base para o teletransporte quântico, porque ela é a unidade básica de energia. A energia quântica é quantizada, o que significa que só pode existir em quantidades discretas, chamadas de quanta. Os quanta de energia são chamados de fótons. O teletransporte quântico funciona usando o princípio do emarelhamento quântico. O emarelhamento quântico é um fenômeno pelo qual dois objetos quânticos ficam estritamente correlacionados, mesmo que estejam separados por uma distância considerável. Para teletransportar um objeto quântico, primeiro é necessário criar um par de objetos quânticos entanglados. Em seguida, um dos objetos é enviado para o destino desejado. O outro objeto é mantido no local original. As informações sobre o objeto enviado são então transferidas para o objeto remanescente. Isso é feito medindo o estado do objeto enviado e usando essas informações para modificar o estado do objeto remanescente. O objeto remanescente agora tem o mesmo estado quântico do objeto enviado. Isso significa que ele tem a mesma energia e outras propriedades quânticas. O teletransporte quântico ainda está em sua fase inicial de desenvolvimento, mas tem o potencial de revolucionar a forma como transferimos informações e energia.
Aqui estão alguns exemplos de como o teletransporte quântico poderia ser usado. Para transmitir dados quânticos, como aqueles usados em computadores quânticos, para transferir energia de forma eficiente e segura, para criar novas formas de comunicação e sensoriamento. O teletransporte quântico ainda tem muitos desafios a superar, como a necessidade de criar pares de objetos quânticos entanglados de forma confiável e a distância limitada que as informações podem ser teletransportadas. No entanto, o potencial do teletransporte quântico é imenso e é provável que ele continue a ser uma área de pesquisa ativa por muitos anos. Entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico, também conhecido como emaranhamento quântico, é um fenômeno da mecânica quântica que permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados que um objeto não possa ser corretamente descrito sem que sua contraparte seja mencionada, mesmo que os objetos possam estar espacialmente separados por milhões de anos-luz. Em termos mais simples, o entrelaçamento quântico significa que duas partículas quânticas podem compartilhar o mesmo estado quântico, mesmo que estejam separadas por uma distância considerável. Isso significa que se você medir o estado de uma das partículas, você saberá automaticamente o estado da outra, independentemente de onde ela esteja. O entrelaçamento quântico é um fenômeno fundamental da mecânica quântica, que tem muitas aplicações potenciais, como computação quântica, criptografia quântica e comunicação quântica. Aqui estão alguns exemplos de entrelaçamento quântico. Fótons entanglados. Dois fótons podem ser entanglados de modo que eles tenham a mesma polarização, mesmo que estejam separados por uma distância considerável. Átomos entanglados. Dois átomos podem ser entanglados de modo que eles tenham o mesmo spin, mesmo que estejam separados por uma distância considerável. Moléculas entangladas. Duas moléculas podem ser entangladas de modo que elas tenham a mesma rotação, mesmo que estejam separadas por uma distância considerável. O entrelaçamento quântico é um fenômeno complexo que ainda não é totalmente compreendido. No entanto, é um fenômeno fascinante com o potencial de revolucionar a forma como entendemos o mundo ao nosso redor. É possível motores quânticos para naves estelares? A resposta curta é sim, os motores quânticos para naves estelares são possíveis. No entanto, ainda há muitos desafios a serem superados antes que eles possam se tornar uma realidade. Existem vários tipos diferentes de motores quânticos propostos, mas todos eles funcionam usando princípios da mecânica quântica. Um exemplo é o motor de propulsão de campo de vácuo, VFP, que usa o vácuo quântico para gerar impulso. O VFP funciona criando uma diferença de pressão entre o interior e o exterior de uma nave espacial. Essa diferença de pressão é então usada para impulsionar a nave para a frente. Outro exemplo é o motor de propulsão por efeito Casimir, que usa o efeito Casimir para gerar impulso. O efeito Casimir é um fenômeno quântico que ocorre quando duas superfícies condutoras são colocadas muito próximas umas das outras. O efeito Casimir cria uma força que atrai as duas superfícies umas para as outras. O motor de propulsão por efeito Casimir usa essa força para impulsionar uma nave espacial para a frente. Ainda há muito trabalho a ser feito antes que os motores quânticos possam ser usados em naves espaciais. No entanto, o potencial desses motores é enorme. Eles poderiam permitir que as naves espaciais viajassem muito mais rápido e mais longe do que é possível com os motores atuais. Aqui estão alguns dos desafios que precisam ser superados antes que os motores quânticos possam se tornar uma realidade. Eficiência. Os motores quânticos atuais são ainda muito ineficientes. Eles produzem muito pouco empuxo em relação à quantidade de energia que consomem. Confiabilidade. Os motores quânticos são ainda muito voláteis. Eles são propensos a falhas, o que poderia ser perigoso para uma nave espacial. Segurança.
os motores quânticos podem gerar campos eletromagnéticos de alta intensidade. Esses campos podem ser perigosos para a saúde humana e para os equipamentos eletrônicos. No entanto, à medida que a pesquisa em motores quânticos continua, é provável que esses desafios sejam superados. Se isso acontecer, os motores quânticos terão o potencial de revolucionar a exploração espacial. A Federação Terra. Em sua busca por novos mundos para colonizar, a Federação Terra descobriu um planeta classe M na constelação de Centauro, orbitando uma estrela anã vermelha. O sistema estelar foi nomeado Sistema Estelar Centauro Vermelho e o planeta foi batizado de Nova Terra. A descoberta do planeta foi feita por uma nave estelar equipada com motores quânticos e dobra espacial, que permitiram a exploração de regiões distantes do universo. A nave foi capaz de detectar sinais de vida no planeta, como a presença de água líquida e oxigênio na atmosfera. A geografia de Nova Terra é diversa, com vastas florestas, montanhas majestosas, rios caudalosos e vastos oceanos. A atmosfera é densa e rica em oxigênio, permitindo a respiração sem a necessidade de equipamentos especiais. A colonização foi um sucesso, com a construção de cidades e infraestrutura para acomodar os colonos. No entanto, a felicidade dos colonos foi interrompida por um ataque surpresa de uma civilização desconhecida, que quase dizimou a população. A Federação Terra reagiu rapidamente, enviando uma frota de naves de guerra para proteger a colônia e repelir o ataque. A batalha foi intensa, mas a Federação Terra emergiu vitoriosa. Após o ataque, a Federação Terra aumentou a segurança em Nova Terra e em outras colônias, para evitar futuros ataques. A colonização de Nova Terra continuou com a construção de novas cidades e a exploração de recursos naturais. A Federação Terra permaneceu vigilante, pronta para proteger seus cidadãos e suas colônias em todo o universo. Mas a civilização alienígena estava à espreita, pronta para um novo ataque, dessa vez com naves mais poderosas. Não estava disposta a aceitar intrusos no espaço que julgava seu. A tensão no universo alcançou novos patamares, à medida que a Federação Terra intensificou seus esforços para fortalecer a segurança não apenas de Nova Terra, mas em todas as colônias. Os recentes ataques alienígenas haviam deixado uma cicatriz profunda na consciência coletiva da humanidade, instigando uma determinação feroz em proteger o que era seu. Enquanto as novas cidades em Nova Terra cresciam sob a sombra de imponentes defesas, a exploração de recursos naturais continuava atraindo a atenção de corporações e colonos em busca de prosperidade. Os avanços tecnológicos tornaram-se imperativos para garantir não apenas a segurança, mas também a sustentabilidade e o desenvolvimento contínuo. A Federação Terra, ciente da iminente ameaça alienígena, estabeleceu uma força especial de elite composta pelos melhores pilotos e estrategistas. Essa equipe, conhecida como os Guardiões Estelares, tornou-se a última linha de defesa contra qualquer incursão extraterrestre. Equipado com naves de guerra avançadas e tecnologia experimental, os Guardiões Estelares eram a esperança da humanidade quanto à próxima investida alienígena. Enquanto a Federação Terra se preparava para o confronto inevitável, os alienígenas aprimoravam suas próprias tecnologias, criando naves mais poderosas e estratégias de ataque ainda mais sofisticadas. Sua civilização, há muito escondida nos confins do espaço, estava determinada a reivindicar o que consideravam ser seu território exclusivo. A galáxia tornou-se um tabuleiro de xadrez cósmico, com ambas as facções se preparando para um confronto épico. Espiões humanos infiltraram-se nas fileiras alienígenas, enquanto os extraterrestres lançavam ataques surpresa para testar as defesas humanas. A batalha final se aproximava rapidamente, com as estrelas prestes a testemunhar uma guerra intergaláctica pela supremacia. Em meio à tensão, alguns visionários propuseram a ideia de uma aliança entre as duas civilizações, uma busca por entendimento mútuo em vez de conflito.
No entanto, a maioria ainda estava imersa na mentalidade de guerra, preparada para lutar até o fim. À medida que as frotas se posicionavam nos confins do espaço, o universo segurava a respiração, aguardando o desfecho de uma saga que decidiria o destino de todas as colônias e civilizações envolvidas. O futuro estava suspenso no equilíbrio entre a esperança de cooperação interestelar e a sombra da guerra iminente. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir e não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Sua contribuição é fundamental para a manutenção do canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!